Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 1º de julho, para mais uma palavra, para nos edificar, para nos fortalecer. E eu quero agradecer desde já a todos que têm se inscrito no canal, que têm curtido, que têm compartilhado nossas mensagens. O objetivo é esse, é abençoar, é ajudar no crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos e pedir que você curta, compartilhe e peça aos seus queridos que também se inscrevam no canal. Isso é importante para o crescimento. E também, se você tem alegria e liberdade em seu coração, quero pedir que você também possa, se você quiser, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para o crescimento da divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para Banco do Brasil, Banco 001, Agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Amém? Quero falar hoje sobre algo importante, algo que é muito atual e que nunca deixou de ser atual, é sobre o descanso. Hoje nós vivemos num mundo onde a velocidade, a correria, os afazeres, trazem fadiga, trazem cansaço, trazem preocupação, trazem tormenta, tudo isso nos cansa muito, e hoje eu quero falar sobre o descanso. Descanso, queridos, no dicionário Aulete, o significado é a interrupção do movimento, do trabalho ou do esforço físico ou mental, pausa, repouso, tempo em que se não trabalha, folga, descanso semanal. Significa também sensação de alívio ou de consolo, repouso eterno, morte. Isso é o significado da palavra descanso no português, segundo o dicionário Aulete. No grego, querido, a palavra que foi traduzida por descanso é a palavra katapausis, que significa metaforicamente, bem-aventurança celestial, na qual Deus habita e da qual ele prometeu nos tornar participantes quando as fadigas e provas desta vida chegarem ao seu fim, aqueles que permanecem firmes na sua fé em Cristo. E no hebraico, a palavra traduzida por descanso, são duas palavras, nuash, que significa repousar, estabelecer, permanecer, ter repouso, estar quieto, acalmar, fazer pousar, pôr no chão, ou a palavra Shabat, que é muito usada ali em Gênesis, Gênesis 2, quando diz que no 7º dia Deus descansou. Shabat significa terminar ou concluir uma obra, exterminar ou destruir um inimigo. O descanso na Bíblia, querido, como que ele é mostrado? No Antigo Testamento, nos mostra o Shabat, que foi a interrupção do trabalho de Deus após concluir a criação, está ali em Gênesis capítulo 2. O livramento ou conquista dos inimigos, como eu disse antes, o extermínio ou a destruição de um inimigo, ou o repouso eterno, Shabat, concluir um trabalho. Isso aí mostra quando Josué concluiu ali, levou o povo até Canaã, então ele teve o Shabat, o descanso, a obra foi concluída, os inimigos foram exterminados. E várias citações do Antigo Testamento falam dessa palavra descanso, com essas conotações que eu disse, concluir o trabalho, repouso, exterminar ou destruir os inimigos. A gente vê primeiro lá em Êxodo 33, do versículo 12 ao 23, Moisés falando com Deus, diz assim, no versículo 12 de Êxodo 33, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe Deus, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Depois você pode ler lá Êxodo 33, a partir do versículo 12. Também, queridos, em Josué capítulo 1, no versículo 13, Deus falando com Josué, Josué 1, versículo 13, diz, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dará esta terra. Deus vos concede descanso.
ou seja, concluir a obra, livrar dos inimigos, né? Terminar a obra e descansar e repousar. No Salmo 23, no versículo 2, diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Águas que repousam, que refrigeram, né? Em Provérbios 29, 17, diz: Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma, né? Corrige o teu filho, porque ele não vai te dar trabalho. Agora, se você não corrigir, você vai ter muito trabalho e com o trabalho, fadiga. Amém? Mas se você corrigir, você vai diminuir o seu trabalho e você vai ter descanso. Eclesiastes 4, no versículo 6, diz: Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É interessante, querido, que quando nós olhamos para a história do povo de Deus, de Israel, no Antigo Testamento, a gente vê que quando este povo ele obedecia à lei de Deus, quando eles obedeciam às instruções de Deus, isso trazia descanso ao povo, né? Eles conseguiam vencer os seus inimigos, o seu trabalho era próspero, né? E eles não tinham muita fadiga, né? Mas quando eles entravam no descanso, muitas vezes eles relaxavam na obediência e com isso eles atraíam maldições e de novo vinha aquele ciclo de trabalho, de tormenta, de fadiga, né? Neemias 9, no versículo 28 diz isso. Diz: Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. A gente vê isso quando você lê o Antigo Testamento, você vê Israel sempre numa situação assim de altos e baixos, né? Quando obedecia a lei de Deus, quando obedecia às instruções de Deus, Israel prosperava, tudo ia bem, né? Vencia os seus inimigos, ele prevalecia sobre os inimigos. Mas quando Israel deixava de obedecer às leis de Deus, os inimigos prevaleciam sobre Israel e era tempo de miséria, de pobreza, de escravidão, né? Era muito terrível. No Novo Testamento, querido, na Nova Aliança, o nosso inimigo já foi vencido. Nós não temos um inimigo a vencer. O nosso inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Colossenses 1, no versículo 12 ao 14, diz: Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa consciência nós precisamos ter, que hoje nós estamos na nova aliança. Superior aliança baseada em superiores promessas. E na nova aliança da qual nós fazemos parte hoje, o único inimigo que nós temos, que é o inimigo de Deus, o adversário, Satanás e seus demônios, eles já foram vencidos na cruz do Calvário. Hoje nós temos autoridade sobre eles no nome de Jesus. Nós não temos que lutar contra eles. Nós temos que prevalecer na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Colossenses também, capítulo 2, do versículo 13 ao 15 diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, queridos? Hoje nós não precisamos ficar lutando contra o inimigo, porque ele já é um inimigo vencido, ele está debaixo da autoridade de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça do corpo, é o nosso cabeça, e hoje o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés. Nós temos apenas que usar a autoridade que nós temos no nome de Jesus e prevalecer, e dar ordem para que eles soltem, para que eles saiam, para que eles vão embora, amém? E prevalecer sobre eles no nome de Jesus. Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, né? Os poderes malignos nas regiões celestiais. E esses poderes que já são vencidos, nós temos que permanecer na palavra, porque a palavra é a espada do Espírito, é a nossa arma de ataque. E com o escudo da fé, crendo na palavra, permanecendo na palavra,
crendo na palavra, confessando a palavra, vivendo a palavra, querido, nós botamos para correr esses inimigos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora entenda uma coisa, no tempo que nós estamos vivendo, a vida moderna, o cansaço, querido, os afazeres, hoje você perde muito tempo, você vai para ir trabalhar, você tem que pegar uma condução, né, coletivo, quando você não vai de coletivo, você vai no seu próprio automóvel, mas você demora tempo no trânsito, é cansaço, é fadiga, às vezes a gente perde 2, 3 horas, né, no trânsito. Na verdade, você não está perdendo horas, você está perdendo vida, é a sua vida que está esvaindo ali, você parado num engarrafamento, num trânsito, todos os dias, 2, 3 horas, ida e volta num trânsito. Isso é perda de vida, e isso traz cansaço, traz fadiga, fora, né, os problemas, né, no trabalho, a fadiga, os relacionamentos cansativos, né, a insegurança, o medo, o estresse. Hoje, então, por conta dessa pandemia de coronavírus, onde a mídia tem colocado um medo potencializado, né, um medo, né, com relação a esse vírus Covid-19, não aqui estou dizendo que não seja real, não é isso, mas nós não podemos ficar com medo, nós temos que ter bom senso, equilíbrio, guardar o nosso coração, andar por fé, andar em fé, queridos, crendo que o nosso Deus é maior do que isso, nosso Deus é maior do que isso, o Espírito que habita em nós vivifica o nosso corpo mortal, o poder de Deus é maior do que o poder desse vírus, querido, e não andar com medo, tomar todas as precauções, andar de máscara, lavar as mãos, a higiene, o distanciamento das pessoas, mas não andar com medo, querido, que medo não é de Deus, não é esse o espírito que Deus nos deu. E tudo isso, querido, causa cansaço, fadiga. Mas qual é a proposta de Deus para nós? Qual é a proposta do Senhor Jesus para nós? Está lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 27 até o 30, que ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28 é importante isso, preste atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cansados, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados, queridos, do grego é a palavra kopos. Kopos, que significa surra, ato de bater no peito com aflição, tristeza, labor, aborrecimento. Tudo isso que nós estamos passando nesses dias, né? Causar aborrecimento a alguém, fazer trabalhar para ele, intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga, né? Hoje em dia que nós sabemos que existe um trabalho natural e um trabalho espiritual. O trabalho espiritual, que ele já foi concluído, né? Nós não temos que nos afadigar espiritualmente, nós temos que exercer a autoridade que nós temos no nome de Jesus e prevalecer contra os inimigos. Mas o trabalho natural nós temos que agir, temos que fazer, mas muitas vezes esse trabalho traz cansaço. Nós temos que apenas manter a nossa mente equilibrada, fazer o que tem que ser feito, dar o nosso melhor e manter a nossa mente em paz, e aí descansaremos. Amém, queridos? E confiar em Deus, porque confiando em Deus nós descansamos, sabendo que trabalhando com excelência, sendo obedientes à palavra, o favor e a graça de Deus vai nos acompanhar e vai nos ajudar a superar os nossos limites, vai nos ajudar a realizar muito além daquilo que nós podemos realizar com a nossa capacidade natural. Amém, queridos? Eu não vou ler todo, mas eu queria que você lesse Hebreus 3 e Hebreus 4, versículo 3 e 4, né? Porque eles falam de descanso. Aliás, eu vou ler porque é importante. Hebreus 3, né, do versículo 1 ao 14 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu.
pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Não haja entre nós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido por engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém, queridos? Nós não devemos ter um coração perverso de incredulidade, é o que o autor aqui de Hebreus diz. E perverso, do grego, que é a palavra poneros, que significa cheio de labores, de aborrecimento, de fadigas, um coração pressionado, um coração atormentado pelo trabalho, que causa dor e problema. Um coração mau, um coração de natureza má. Amém, queridos? Um coração doente, um coração cego, um coração ruim, um coração iníquo. Não, queridos, nós temos que ter um coração bom, porque essa é a natureza do nosso Pai, a natureza que nós recebemos. Em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: temamos, portanto, dando sequência ao capítulo 3, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Olha, para eles lá no Antigo Testamento foi anunciado as boas novas de Deus, né? E para nós também tem sido, né? Mas, olha aqui, porque também, versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha que coisa grave. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Por que não aproveitou? Porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqueles que ouviram a palavra não tiveram fé na palavra. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, presta atenção nisso, querido. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou num descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui esse texto de Hebreus 3 e 4 fala uma coisa importante, que ouviram a palavra, mas porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé, eles não entraram no descanso. Ou seja, a fé em Deus, a fé na sua palavra, nos faz entrar no descanso. O que é o descanso? A confiança, querido. A confiança que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir, querido. O que nós temos que fazer? Crer em Deus, crer na sua palavra, ficar firme na palavra e descansar, querido. Deus cumpre a palavra dele. Amém? Esse texto aqui de Hebreus 4 fala de misericórdia, que é do grego a palavra eleos, que significa bondade, boa vontade ao aflito, né, associado ao desejo de ajudá-lo. Bondade e boa vontade, né? E a palavra graça, né, que fala que acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graça é a palavra do grego charis, que significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, amabilidade, doçura, charme, né, boa vontade, né, bondade, amável bondade, favor. Amém, queridos? Isso é o que Deus nos oferece, né, do seu trono, graça e misericórdia, né, para socorro em ocasião oportuna. E a graça de Deus, querido, ela está disponível. O favor de Deus já está disponível. O que nós precisamos, querido, colocar nossa fé em ação. Crer em Deus, crer na sua palavra, colocar a sua palavra em prática e descansar, confiar, porque Deus, ele é fiel à sua palavra, ele cumpre. É crer com o coração, confessar a palavra com a boca, né, e agir em cima da palavra. Isso traz a realidade física à nossa bênção espiritual. Né? Pedro fala em 2 Pedro 1,2 que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e praticamos esta palavra, graça e paz nos são multiplicadas. Favor de Deus, queridos. Favor de Deus nos favorecendo, nos beneficiando. Não que a gente seja, Deus faça acepção de pessoas, não, querido. É porque Deus é fiel à sua palavra. E quando nós cremos na palavra de Deus e agimos na sua palavra, sobre a sua palavra, o favor de Deus nos alcança e nos leva a superar os nossos limites naturais. Isaías tem um texto muito interessante, que é Isaías 1,19, diz: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Se quiserdes e obedecerdes. Não basta apenas querer, porque tem muita gente que quer, mas não obedece. Tem muita gente que obedece, mas não quer. É aquela pessoa que faz, eu estou fazendo porque está dizendo aí que é para fazer, mas eu não quero. Aqui por dentro, no coração dele, ele está resistindo. Então isso não funciona. Tem que querer e obedecer. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, ele não está falando de comida apenas, está falando de viver a vida plena, de viver a plenitude que Deus preparou para nós vivêssemos, né? Que Jesus conquistou para nós. A vida plena, Jesus diz em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Então, quando nós queremos e obedecemos a palavra de Deus, nós vamos viver a vida plena que Deus prometeu, que Deus já nos deu em Cristo. Paz, alegria, saúde, provisão, proteção, liberdade, prosperidade do céu. Amém, queridos? Agora nós precisamos escolher se nós vamos viver naturalmente ou espiritualmente. Somos um espírito, querido. A gente não tem que dar tanta importância para as coisas naturais. Nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que vemos. Amém? Então temos que ser obedientes à palavra, sermos dizimistas e ofertantes fiéis. Isso vai trazer prosperidade financeira para nós.
né? Sermos obedientes, isso vai trazer o favor e a graça de Deus nos ajudando, operando em nossas vidas, nos ajudando a superar nossos limites. Amém, queridos? E andar em amor. Gálatas 5:6 diz que a fé que opera pelo amor, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, ou a fé que opera pelo amor. O andar em amor, que aciona o motor de partida para a fé funcionar. Não tem como a fé funcionar sem amor. Então nós temos que andar em perdão, perdoar as pessoas que nos ofendem, pedir perdão para aquelas que por alguma razão a gente ofendeu, sabe? Ter o cuidado com a nossa língua, sabe? Não maldizer as pessoas, não falar mal das pessoas, não ter o cuidado com a nossa língua, porque a língua é um órgão tão pequeno, mas ele causa tanto mal, e às vezes eu não roubo, eu não mato, eu não uso droga, mas às vezes com a língua a gente faz coisa pior. Amém? Tenhamos cuidado com a nossa língua. Né? Precisamos, ao invés de maldizer as pessoas, abençoá-las com a palavra, confessar a palavra, o tempo todo a palavra na nossa boca, porque a palavra é agradável, ela é perfeita. Amém? E a língua também, querido, ela traz dano, né? Dependendo de como usamos a língua, porque a palavra diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. O mau uso da nossa língua pode trazer problemas para a nossa saúde física, mental, espiritual, para os nossos relacionamentos. Precisamos ter cuidado. Amém? E também, queridos, para que a gente possa viver essa plenitude, entrar nesse descanso, nós precisamos ter consciência que somos filhos de Deus. Nascemos de novo em Cristo, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E hoje nós carregamos, querido, a imagem de Deus. O caráter de Deus, o amor de Deus está disponível para nós. Nós precisamos fazer o quê? Sermos imitadores do nosso Pai. Como Paulo diz em Efésios 5, no versículo 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós andamos em amor, que nós estamos demonstrando, né, a nossa filiação, demonstrando, né, pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes, nossas palavras, né? Quem é o nosso Pai? Nosso Pai é Deus. Amém, queridos? Para concluir, querido, o descanso em Deus, querido, não é um lugar, ou não está em um lugar. O descanso em Deus, querido, é um estado de espírito, ou posição no espírito. Vou repetir para você, o descanso em Deus não é um lugar ou não está em um lugar. O descanso em Deus é um estado de espírito, ou posição no espírito, que decorre da nossa fé, da nossa consciência de quem é Deus e de quem nós somos em Cristo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Deus é o nosso Pai, querido. Deus é bom e Deus cuida dos seus filhos. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Deus é o meu Pai e Ele cuida de mim. Eu creio na sua palavra e eu descanso. Eu confio em Deus. Eu não ando atribulado, não ando preocupado, não ando ansioso, porque o meu Pai cuida de mim. E o meu Pai vela pela sua palavra para cumprir. O que eu preciso fazer? Crer na palavra e agir em cima da palavra, ser obediente à palavra. E aí, queridos, o favor, a graça, a misericórdia do meu Pai me alcança e me favorece. Amém? Feche seus olhos, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoá-los, que esta palavra venha trazer revelação, venha trazer esclarecimento, Pai, venha trazer fortalecimento, Pai, ao seu espírito, à sua alma, e venha trazer, Pai, a possibilidade de um novo posicionamento diante do Senhor. Crendo na Tua palavra, agindo em cima da Tua palavra, obedecendo a Tua palavra e desfrutando, Pai, da plenitude que o Senhor preparou para nós na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Oro em favor daqueles que estão passando por alguma circunstância de enfermidade. Oro pelo seu Walter, o pai da Val, a sua mãe, a dona Leide, pelo Walter Filho,
o Fábio, a Val, por toda a família. Abençoa-os, Pai, a restauração, creio na restauração completa do seu Walter, no restabelecimento dele. Pai, em todos aqueles que temos orado, o restabelecimento, Pai, da Cirleide, completo, Pai, pela restauração completa de todos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão, cada irmã da Vida Plena Ministério Internacional. Declaro sobre eles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like se você gostou, compartilhe esta mensagem e até a próxima. Boa noite a todos.